Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje vocês estão pedindo para mim há um ano, que é sobre hematose. Então o tema da aula de hoje é sistema respiratório. Só para vocês terem uma ideia de como eu fui relapso, hein? Minha última aula de sistema respiratório é a aula 27 e a gente está na aula 100 e pouco já. Então eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, mas eu tardo, mas não falho. Então vamos falar de hematose depois da vinheta. Vai! Galera, só para lembrar aí, não esquece de baixar seu Anatomy Book aqui sobre a hematose, porque vai ser importante para vocês acompanharem esses números que a gente tem aqui, ó. Se vocês já estão ficando assustados com esses números, fiquem tranquilos, vocês vão entendê-los. Parece um negócio meio difícil de entender, mas é muito fácil, é muito tranquilo. Eu garanto que vocês vão entender esses números hoje, beleza? Tanto os volumes pulmonares quanto as pressões pulmonares, tá? Então fica bem tranquilo que a gente vai entender isso hoje. E não se esqueça aí também de se inscrever aí no meu canal do YouTube se você gosta de vídeos do corpo humano e de anatomia humana, beleza? Vamos começar? O que é hematose, esse nome feio aqui? Hematose é o nome dado às trocas de gases que ocorrem dentro dos pulmões. Então as trocas de gases entre o ar ambiente e os pulmões é chamada hematose ou respiração pulmonar, tá? Então, respiração pulmonar significa o quê? Trocas de gases nos pulmões, que é a mesma coisa que hematose. Então, hematose e respiração pulmonar são a mesma coisa. Lembrando, respiração, esse nome, significa trocas, tá? Trocas gasosas. Tanto que a gente tem essa respiração dentro dos pulmões, que é chamado respiração pulmonar ou hematose. E aí depois lá nas células, a gente vai ter também um processo de trocas gasosas, mas é entre as células e os capilares. E esse tipo de trocas que a gente vai ter lá nas células é chamada respiração celular. Ué, as células respiram também? Sim, as células respiram por quê? Respirar é trocar gases, certo? Então, se eu estou trocando oxigênio por gás carbônico, eu estou respirando. Então, se essa respiração ocorre nos pulmões, chama-se respiração pulmonar, hematose. Se essa troca está ocorrendo nas células, respiração celular. Então, respiração pulmonar ou hematose é o nome dado às trocas de gases entre os pulmões e o ar ambiente. O que a gente tem que saber sobre essa troca de gases? Então presta bastante atenção. A aula 18, que foi minha primeira aula sobre sistema respiratório, descrevia as vias aéreas, tanto as vias aéreas superiores quanto as vias aéreas inferiores. Uma coisa marcante daquela aula é a seguinte: a gente falou bastante, a gente frisou que nas vias aéreas, como o próprio nome diz, a gente tem vias, certo? Ou seja, a via aérea é a porção condutora do ar. Aqui nas vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, a gente não tem trocas gasosas, beleza? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, na traqueia aqui. A traqueia é uma coisa feita de cartilagem. Não tem como você trocar substâncias pela traqueia, porque ela tem um bloqueio físico. É que nem você querer atravessar uma parede, não dá. Tá? Então, essa porção aqui é somente a porção que conduz o ar para os pulmões e ela não realiza trocas gasosas. As trocas gasosas ocorrem somente nos alvéolos pulmonares e no bronquíolo respiratório. Então, nessa porção terminal do sistema é onde a gente vai ter as trocas efetivas de gás carbônico por oxigênio. Então, isso é muito importante de salientar, que nas vias aéreas a gente não tem trocas gasosas. Você não troca oxigênio por gás carbônico nas vias aéreas. Quer entender um exemplo clássico que a gente não tem trocas gasosas aqui? Se você engasgar, por exemplo, e ficar um objeto aqui no meio da sua traqueia, provavelmente você vai morrer. Você vai morrer engasgado. Por quê? Porque aqui tem que passar ar.
Aí esse ar tem que levar oxigênio para ser trocado. Tudo bem? Então você tem que jogar o gás carbônico embora, absorver oxigênio. Se você colocar um objeto no meio, o que vai acontecer? Você tenta inspirar e o oxigênio não desce. Você vai começar a jogar muito gás carbônico na circulação e nas células, e aí provavelmente você vai morrer. Por quê? Porque eu não vou ter a troca gasosa. Essa troca gasosa não ocorre nas vias aéreas, somente na área de troca gasosa que corresponde aos alvéolos pulmonares e ao bronquíolo respiratório. Então a gente só vai trocar gases nessas duas partes aqui. E uma coisa muito legal de falar sobre os alvéolos. Vocês têm cerca de 300 a 500 milhões de alvéolos dentro dos seus dois pulmões. É alvéolo pra caramba. É muito alvéolo. Se você pegar esses alvéolozinhos aqui, que são microscópicos, abri-los como se fossem uma bexiga, assim, um saco, e colocá-los enfileirados no chão, vocês vão ter uma área total de cerca de 70 a 100 metros quadrados. Amigos, metros quadrados. É o tamanho do seu apartamento. É o tamanho da sua sala de aula. Então é muito grande essa área de troca que eu tenho aqui. Então a área de troca gasosa que a gente vai ter aqui, que são os alvéolos basicamente, elas têm uma área total do tamanho do seu apartamento ou da sua sala de aula. Então é um tamanho muito grande de área de troca. Então isso favorece com que a gente tenha uma boa área de troca para oxigenar meus pulmões e posteriormente oxigenar o meu sangue. Beleza? Então, um dos fatores importantíssimos para a gente ter uma boa hematose é a área de troca gasosa, que é de cerca de 70 a 100 metros quadrados. Outro fator importante para vocês entenderem como a gente consegue fazer essa troca gasosa é a seguinte: é a diferença de pressão entre o ar ambiente e o ar que está dentro dos seus pulmões. Beleza? Ou seja, a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão pulmonar. Então a gente só consegue inspirar, né, jogar o ar para dentro, e expirar, jogar o ar para fora, porque eu estou tendo diferença de pressão entre o ar atmosférico e o ar pulmonar. Então essa pressão de fora é chamada pressão atmosférica e essa pressão de dentro é chamada pressão pulmonar. Vamos entender algumas coisas legais, principalmente sobre a pressão atmosférica. O ar ambiente. O que tem no ar ambiente? Então o pessoal acha que o ar ambiente está cheio de oxigênio, mas não está. O gás mais presente no ar ambiente é chamado nitrogênio. E o nitrogênio está presente em cerca de 78% da atmosfera. Então o gás mais presente na atmosfera é o nitrogênio. O oxigênio, ele está presente em 21% no ar ambiente. Então eu tenho pouco oxigênio no ar ambiente. Então se a gente considerar o nível do mar, a gente tem ao nível do mar cerca de 21% de oxigênio. Na verdade, é 20,89% de oxigênio nesse ar ambiente. Rogério, Oi. e na altitude, cara, o que rola? Boa pergunta, Felipão. Esse é o cara, hein, Felipão? E essa deve ser a pergunta que muita gente deve estar se fazendo aí também. O que acontece quando o pessoal vai para altitude e reclama que tem falta de ar? É fácil. Se no nível do mar eu tenho 21% de oxigênio no ar ambiente, conforme a altitude vai aumentando, a pressão parcial de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio vai caindo. E aí, por exemplo, se você chegar numa altitude de 5.000 metros de altura, Felipão, provavelmente você vai estar aí com 15 a 16% de oxigênio no ar ambiente. Por isso que ocorre uma dificuldade maior para você respirar. Primeiro, porque eu tenho menor pressão parcial de oxigênio, eu tenho menos oxigênio no ar ambiente, ou seja, a porcentagem é menor. E um outro fator importante também, a pressão atmosférica nas altitudes é bem menor também, dificultando a entrada do ar. Então eu tenho dois fatores primordiais na altitude. Primeiro, a pressão atmosférica muito baixa, e o segundo, a pressão parcial de oxigênio baixa. E aí seu corpo que vai compensar isso. O que ele vai fazer? Ele vai produzir mais células vermelhas do sangue para você conseguir carregar mais oxigênio. Então tem menos oxigênio no ar ambiente, só que eu produzo mais hemácias. Aí eu consigo carregar
mais oxigênio pelos tecidos. Isso é importante porque na altitude geralmente o pessoal tem a pressão mais alta. Eles mascam folha de coca. A folha de coca é um vasodilatador. Então ele aumenta, né, o calibre dos vasos, diminuindo essa pressão. Então alivia a dor de cabeça e outros problemas também. Que eu já senti na altitude, quem já foi pra altitude, você já foi também, né? Já fui, cara. Puta, é ruim, hein? Sofri. Não, é osso. É osso. Mas basicamente é isso, é a pressão parcial de O2 e a pressão atmosférica, que são muito baixas. Então isso dificulta muito pra gente. Então vamos entender esses números aqui. Se você está com medo desses números, relaxa. Você vai entender facilmente. Olha como que funciona a respiração. Quando você inspira, o que você tem que jogar para dentro dos pulmões, evidentemente, é oxigênio. E você precisa retirar gás carbônico. Para fazer isso, a gente vai ter diferenças de pressão entre o ar ambiente e o ar que está dentro dos alvéolos. Certo? Para que isso ocorra, eu tenho que ter diferença de pressão. E para você entender esse conceito, você tem que lembrar lá da aula 17, que fala sobre os transportes de substâncias entre as membranas. Tem um tipo de transporte que é chamado de fusão, que é quando a gente tem a troca de substâncias do meio de maior concentração, do meio mais concentrado, para o meio menos concentrado. Se você não entendeu isso, esquece isso e lembra da plataforma do metrô. Metrô Sé, horário de pico. Para quem é de São Paulo sabe. Para quem não é de São Paulo, coloca aí no Google. Estação da Sé às 6 horas da tarde. Vocês vão ver o que o pessoal sofre aqui. Se você estiver na plataforma do metrô, ela vai estar bombando. Vai ter muita gente na plataforma. Certo? Então tem muita concentração de pessoas. Quando o trem chegar vazio, bonitinho, quando abrir a porta você não precisa fazer força. É só levantar o pezinho que o povo te joga para dentro do trem. Por quê? A gente está mais concentrado na plataforma e dentro não tem pessoas. Então a gente vai se movimentar do meio de maior concentração de pessoas, que é a plataforma, para um meio de menor concentração, que é o trem. Então se a gente se movimenta do meio de maior pressão, né, no meio de maior concentração, para o meio de menor concentração, isso é chamado difusão ou difusão simples. É quando as substâncias se movimentam do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Adicione isso a um camarada dar um peido na plataforma. Aí todo mundo sai correndo. Tá? Então, isso significa que você não precisa fazer força para entrar no vagão. É só na hora que abrir a porta, levanta o pezinho e deixa rolar, que você vai entrar. Sem fazer força nenhuma. Aqui vai acontecer da mesma forma. Por que o oxigênio consegue entrar nos meus alvéolos? Fácil. A pressão parcial de oxigênio no ar ambiente, é de cerca de 160 milímetros de mercúrio. Essa é a unidade de medida de pressão. Olha que fácil. Dentro dos alvéolos, olha quanto que é a pressão de oxigênio. 104. Então vamos supor, de 160 para 104. Isso significa que a pressão de oxigênio é maior do lado de fora e menor do lado de dentro. Por esse motivo, o oxigênio consegue entrar. Então ele entra por diferença de pressão, porque a pressão parcial externa é maior do que a pressão parcial interna e o oxigênio entra. Por outro lado, olha a pressão parcial de gás carbônico dentro dos alvéolos, 40 milímetros de mercúrio. E olha a pressão parcial de gás carbônico no ar ambiente. Então tem 21% de oxigênio no ar ambiente e 0,04 de gás carbônico. Por que o gás carbônico tende a sair dos alvéolos e não a entrar? Fácil, porque a pressão parcial de gás carbônico é muito maior dentro dos alvéolos do que fora deles. Olha a diferença de pressão, 40 milímetros de mercúrio para 0,15 milímetros de mercúrio. Então a pressão é muito maior do lado de dentro e ele consegue sair. Então o oxigênio entra nos alvéolos por diferença de pressão. E o gás carbônico sai dos alvéolos também por diferença de pressão. E outra coisa, aqui eu tenho a membrana alvéolo-capilar, ou seja, a membrana que eu tenho entre o alvéolo pulmonar e os capilares sanguíneos. Então olha o que está ocorrendo aqui. O fluxo sanguíneo está nessa direção aqui. Se você olhar aqui, os alvéolos não estão enrolados com seus vasos sanguíneos. E aqui eu tenho vasos sanguíneos enrolados nos alvéolos. Então o que vocês estão vendo é isso. O coração traz o sangue para o alvéolo, certo? Que é esse azulzinho.
aí eu tenho uma membrana alvéolo-capilar aqui, certo? E aí quando eu tiver a troca gasosa, isso aqui vai levar o sangue de volta para o coração já devidamente oxigenado. Por que isso ocorre? Olha só, a direção é essa aqui, ó. Beleza? Aqui está vindo o sangue do coração e aqui o sangue vai voltar para o coração. E olha que moleza, ó. A pressão parcial de oxigênio que a gente tem aqui no sangue venoso, olha quanto que ela é, ó. 40 milímetros de mercúrio. Por que eu não vou perder oxigênio para o alvéolo? Porque a pressão no alvéolo é bem maior. Então eu não consigo mobilizar o oxigênio para aquele lado. Beleza? Por outro lado, a pressão de gás carbônico é 45 dentro da artéria pulmonar aqui. Certo? E olha quanto que é a pressão de gás carbônico dentro do alvéolo, 40. Eu tenho uma diferença de 5. Então isso significa que esse sangue venoso aqui, que está trazendo gás carbônico, ele vai por diferença de pressão para o alvéolo. Então é por isso que o gás carbônico consegue se mover aqui da artéria pulmonar para o alvéolo. Tá? Na verdade é um capilar da artéria pulmonar aqui, para o alvéolo. Porque eu tenho uma diferença de pressão, que é de 5. E aí eu consigo jogar gás carbônico para fora e depois esse gás carbônico é eliminado. Por outro lado, como a pressão parcial de oxigênio é mais baixa que a de fora, o que vai acontecer? O oxigênio migra do alvéolo para o capilar sanguíneo. Por isso que a pressão parcial de oxigênio aqui no sangue arterial é maior, ó, certo? Então essa pressão aqui é maior por quê? Porque o oxigênio conseguiu se movimentar do meio de maior concentração, que é o alvéolo, do meio de menor concentração, que é o capilar sanguíneo. Tranquilo? Então, eles vão se mover sempre por diferença de pressão. Quer ver um resumão para você entender bem? Por que o oxigênio entra dentro dos pulmões, vindo do ar atmosférico? Porque a pressão é maior do que a pressão pulmonar. Por que esse oxigênio consegue entrar no sangue por difusão? Porque a concentração desse oxigênio ainda é maior do que dentro dos capilares. E aí ele consegue entrar para o sangue. Por outro lado, por que o gás carbônico consegue sair do sangue e ir para o ar ambiente? Porque a pressão de gás carbônico é maior aqui no sangue venoso, no capilar venoso, ele migra para o alvéolo. E a pressão do alvéolo é bem maior do que a pressão atmosférica de CO2. E aí ele consegue se mover nesse sentido. Então é por isso que o oxigênio se move de fora para dentro e o gás carbônico consegue se mover de dentro para fora, sempre por diferença de pressão, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E o nome desse processo que vocês estão vendo aqui, que ocorre na membrana alvéolo-capilar, é chamado difusão. Então a hematose, que é essa troca de gases que ocorre entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, ela ocorre por difusão simples. Beleza? Então vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças entender esses números. Tá? Então, basicamente, se você vê que o número de fora for maior que o número de dentro, o ar entra. Beleza? Se o número de dentro for maior que o número de fora, o ar sai. Moleza? Isso é hematose. Tá? Não precisa ficar decorando números. Basta saber que a pressão parcial de oxigênio sempre é maior de fora para dentro. E a pressão parcial de gás carbônico é sempre maior de dentro para fora. É isso que vocês têm que saber sobre a hematose. Outra coisa que vocês têm que saber também, para complementar isso aqui, são esses números que estão aqui. Tá? Então a gente tem que entender que é o seguinte, para você conseguir fazer essa hematose, essa troca por diferença de pressão e tal, o ar tem que entrar e sair. Ele entra e sai por diferença de pressão, como vocês viram. Esse ar que entra e sai dos pulmões durante as suas respirações é chamado de volume corrente. Então, enquanto você está respirando aí, ó, essa respiração tranquila, sem forçar, você tem um volume corrente, né, esse ar que entra e sai dos pulmões, de 500 ml. Meio litro de ar está entrando nos pulmões aí a cada inspiração. Beleza? Desse volume corrente de 500 aqui, cerca de 150 ml é ar do que é chamado espaço morto. O que é o espaço morto?
Espaço morto é o ar das vias aéreas. Como a gente falou no começo da aula, nas vias aéreas não temos trocas gasosas. Então, o ar que não sofre trocas gasosas é chamado espaço morto. E esse espaço morto preenche todas as vias aéreas aqui. Então, toda via aérea que não está sofrendo trocas gasosas corresponde ao que é chamado de espaço morto. E corresponde a cerca de 150 ml desse volume corrente. Então, desses 500, eu perco os 150 nas vias aéreas. Porque quando você inspira, ó, eu inspirei, o ar desceu para os alvéolos, está sofrendo troca. Só que fica ar aprisionado nas vias aéreas aqui. É esse ar que não está sofrendo trocas, que é o espaço morto. Então, aqui nas vias aéreas, vocês têm cerca de 150 ml de ar. Ô, Rogério, Oi. deixa eu fazer uma pergunta, cara. E na respiração boca a boca, você não joga gás carbônico na pessoa, cara? Esse é meu menino, hein? Felipão só faz perguntas boas aqui, hein? Felipão, vamos entender uma coisa. Quando a gente inspira, por diferença de pressão, o oxigênio entra. E quando a gente expira, por diferença de pressão, o gás carbônico sai. Só que aqui a gente vai ter um negócio legal aqui, para complementar isso que você perguntou. O espaço morto, que é o ar das vias aéreas aqui, ó, ele não sofreu troca. E ele está preso na via aérea aqui. O ar que está sofrendo trocas gasosas são esses 350 ml que estão lá embaixo, lá dentro dos alvéolos. Então essa quantidade aqui do volume corrente está sofrendo trocas lá embaixo. Só que eu tenho o ar preso na via aérea, confere? Quando eu fizer isso aqui, ó, o primeiro ar que sair, sai com oxigênio ou sai com gás carbônico? Oxigênio. Sai com oxigênio porque ele não sofreu trocas gasosas nas vias aéreas. Então existe uma técnica também de respiração boca a boca que você pode fazer. Você vai lá e... Tem uma técnica que o pessoal faz. Você joga o ar e despreza o final. Teoricamente porque é ar com gás carbônico. Entendeu? Então esse ar que está nas vias aéreas é o ar que é jogado para a pessoa durante a respiração boca a boca. É o ar do espaço morto. Então o ar do espaço morto é o ar que você joga para a pessoa quando ela está lá numa parada respiratória, por exemplo. Então isso aqui é um exemplo importante para a gente entender o volume corrente. Onde eu tenho espaço morto, que é o ar que não sofre trocas e pode servir para você ajudar alguém, e o ar alveolar, que corresponde a cerca de 350 ml e está sofrendo hematose lá dentro dos alvéolos, beleza? Uma outra coisa interessante, o VR. VR não é o vale-refeição, tá? É o volume residual. O que é o volume residual? Mesmo que você faça uma expiração forçada até o talo, eu vou fazer uma agora. Eu joguei tudo para fora. Mesmo que eu jogue todo o meu ar para fora, ainda fica ar dentro dos pulmões. Se você tirasse todo o ar que fica nos seus pulmões, seus alvéolos iam colar. Sabe quando vocês estão andando na praia? Vocês estão na beira da praia, tal, está andando de Havaianas lá e vem o mar, na hora que você põe a Havaiana, ela cola. E acontecer a mesma coisa, porque tem líquido dentro dos seus pulmões, certo? Esse líquido serve para quê? Ele serve para evitar que os seus alvéolos fechem completamente. E ainda precisa ter um pouquinho de ar dentro dos alvéolos para evitar que eles colem suas paredes, certo? Esse ar que resta lá dentro dos pulmões, dentro dos alvéolos, mesmo depois de uma expiração forçada, ainda fica ar, fica 1,2 litros de ar ainda. É ar pra caramba que sobra ali no volume residual, mesmo depois de uma expiração forçada. Então, mesmo depois que você joga todo o seu ar embora, para fora, ainda sobra mais de 1 litro de ar ali dentro para manter seus alvéolos um pouco abertos e eles não colarem, que nem havaianas na água da praia ali. Tudo bem? Então isso é importante para a gente entender que os alvéolos não colam suas paredes, porque eu tenho um volume residual de 1 litro e dentro dos alvéolos eu tenho um líquidozinho que é chamado de surfactante, que ele diminui a tensão superficial das paredes e evita o colabamento
das paredes alveolares, tá? Então isso é importantíssimo. Então sempre depois de uma expiração, por mais forçada que seja, ainda sobra 1,2 litros de ar ali dentro, que é chamado de volume residual. E para concluir, olha que legal aqui, ó. Isso aqui é uma continha básica para vocês entenderem o que acontece durante o exercício físico. Vamos supor aqui uma frequência respiratória de 15 respirações por minuto. Então eu estou com 15 respirações por minuto. Vocês sabem que o volume corrente é de cerca de 500 ml. Só que o que é absorvido é só 350. Se a gente fizer uma continha básica aqui, 15 vezes 350 ml, que é o ar que vai ser trocado ali, que vai sofrer trocas gasosas, a gente vai ter cerca de 5 litros de oxigênio por minuto nos meus pulmões. Isso aqui em repouso, tá? Então, em repouso, numa frequência de 15 respirações, você tem cerca de 5 litros de oxigênio inspirados. Se for 12 respirações, vai ter cerca de 4 litros de sangue por minuto, de oxigênio por minuto. Se a gente considerar uma atividade física onde você aumenta a taxa metabólica absurdamente, isso aqui pode chegar a mais de 100 litros de oxigênio por minuto nos seus pulmões. Tá? Por isso que você consegue prolongar esforços às vezes, beleza? Porque a gente tem vários fatores que interferem na hematose. Tá? Quais são esses fatores? A área, né? A gente tem uma grande área alveolar ali que permite uma grande área de troca gasosa. Diferenças de pressão entre o oxigênio do ar ambiente e o oxigênio do sangue dos alvéolos. Frequência respiratória, tá? Volume residual. Então tem muitos fatores que interferem na nossa hematose, na nossa troca gasosa. Mas basicamente o que vocês têm que entender nessa aula são as diferenças de pressão e os volumes que a gente tem aí no nosso sistema respiratório. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se ajudou, já sabe. Dá aquele joinha básico aí embaixo. Esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir às aulas que eu estou fazendo. Curte minha página do Face, facebook.com/anatomia fácil com Rogério Gozzi, que por lá você recebe também minhas atualizações. E não esqueça, curte também a página dos meus camaradas aí, parceiros de videoaulas, Fernando Mafra, da Escola de Ciências da Vida, e o grande Diego Barros, da Medicina Resumida. Valeu, galera. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. E até as próximas aulas. Fui!